Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abnoplastia, atendimento em Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Dr. Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo. Você já sentiu ou sente dores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral RMA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC Vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Estamos voltando com o programa Magali Amboni, onde eu e Marcelo Cabral agora recebemos o Jonathan Maurício, fisioterapeuta da Clínica Levitar. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Bem-vindo, passar informação, né, para as pessoas que passam tanto perrengue, né, Maga, com dor, como tu falou, dor aqui, dói no ombro, dói a coluna, dói a lombar e por aí vai. E por aí vai. É isso aí. Quando a gente fala da Clínica Levitar, gente, a Clínica Levitar faz um trabalho com o ITC. Justamente. E quando a gente fala desse trabalho de ITC, a gente está falando de coluna vertebral. Isso. Vamos apresentar primeiro o que é esse trabalho de ITC que vocês apresentam aqui para a nossa região, Jonathan? Hoje o ITC é um método que vem se estendendo durante 8 anos no país. Tá? Começou no Ceará, pelo Helder Montenegro, que é um fisioterapeuta, e ele acabou difundindo o método pelo país. Hoje são 70 clínicas espalhadas pelo país, sendo que em Santa Catarina são 3 clínicas que têm o mesmo método. Esse método ITC, ele tem o objetivo de trabalhar com o paciente no início, fazer um tratamento com início, meio e fim. Okay. Por que ele achou que tinha essa necessidade? Porque muitas pessoas procuravam um método com a finalidade somente de aliviar a dor. Porém, o alívio da dor era conseguido, mas só que não era finalizado. O que estava faltando? Estava faltando o trabalho de estabilização. Mas o que é estabilização? Hoje nós temos grupos musculares que fazem um trabalho de realmente estabilizar a nossa coluna. Então esse treinamento ele é necessário ser feito durante 12 semanas em média, tá? Então quando o paciente nos procura, geralmente ele tem um quadro crônico de dor lombar ou cervical, vamos dizer assim. E, geralmente essa musculatura que dá essa estabilidade, ela está degenerada ou está com um pouco... Enfraquecida? Isso, seria enfraquecida. Então a gente faz todo o processo, tira o paciente do quadro álgico e leva ele a um processo de readaptação. A gente se preocupa muito em fazer com que ele adote novas posturas, porque a maioria da população, né, não só leiga, mas no geral, isso, as pessoas não sabem usar o seu corpo, né? Não por uma falta de orientação. Usar o corpo na forma postural? Isso, vamos dizer assim, anatômica, né, que seria correta. Então a gente elaborou uma cartilha, que até a gente criou um nome, que é o Dr. Coluna, que existe várias dicas de postura durante o dia a dia. A gente vai mostrar para vocês algumas imagens dessa cartilha, tá? Enquanto o Jonathan está explicando para vocês. O Jonathan falou até de como colocar o sapato, Maga, assim. São situações simples, porque assim, a gente tem que tomar o cuidado desde a hora de levantar até a hora de dormir, ou como vai dormir, porque
são situações que você pode estar agredindo a sua coluna durante todo o dia. Então, você pegar um peso, calçar um sapato, levantar da cama, às vezes a pessoa diz, mas eu sempre fiz assim, nunca tive dor, agora a minha coluna dói. Mas não é do dia para a noite que essa coluna vai doer. São no decorrer dos anos que ela vai degenerar devido ao seu esforço repetitivo e pela falta também, às vezes, de uma atividade física, que é o que a gente vê muito. As pessoas são muito sedentárias. Elas não procuram prevenir. Elas geralmente procuram um método de tratamento somente quando a patologia já está instalada. E esse é o grande mal. Então, a gente faz tipo uma reciclagem na cabeça da pessoa. Olha, não adianta nada você vir aqui, fazer o tratamento e não mudar a sua visão perante a sua vida. Mudar o seu dia a dia, os seus hábitos. Essa galera que fica muito tempo no computador, Jonathan, a cadeira está ajustada no certo? Olha, como seria? Geralmente, hoje as empresas elas se preocupam muito na questão ergonômica, né, que a gente fala. Ter uma boa cadeira, uma boa bancada. Porém, muitas pessoas não sabem usar esse material, essa cadeira ou essa mesa. Porque ficar em pé cansa, ficar sentado demais também cansa. Justamente. Então, às vezes é falta... Bunda, não dói? Adormece. Então, os isquios, para dizer mais certinho, assim da bunda, gente. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas justamente é isso. Às vezes as pessoas não sabem usar, né? Às vezes, em vez de usar todo o encosto da cadeira, elas ficam a ponta, não apoiam a coluna, ou deixam os joelhos dobrados, não tem um apoio de perna. O braço também tem um truque, né, Jonathan? Seria interessante ter o apoio de braço para evitar as tensões na região do trapézio, né, dos Teria ombros. que ser uma cadeira com braço, então. Ideal. Quem trabalha na questão de escritórios, vamos dizer assim, é interessante utilizar os apoios. Por quê? Porque essa tensão, durante toda a semana, né, vai sobrecarregar essa região. Certo. Então a pessoa pode desenvolver dores, né, a gente chama pontos de tensões, e isso é bem desconfortável. E pelo fato de serem sedentários, isso vai agravar ainda mais. Hoje, a população que mais é agredida são pessoas onde estão numa faixa mais produtiva da sua vida, né? Então, em torno dos 25 a 40 anos, 35 anos, vamos dizer assim. Por quê? Filhos, né? Trabalho, metas, correria e o exercício ou os cuidados físicos ficam por último. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelo. Certo. Trabalha com eventos, pega coisa, busca coisa, larga 24 coisa, horas 24 horas de pé, andando. E muitas vezes carregando, pega aqui. Quando a gente vê o Marcelo trabalhando, ele não para. Tu tem dor de coluna? Como é não, que é nenhuma. É como é que se diz? É um felizardo, vamos dizer assim. Porque hoje, 80% da população mundial um dia vai sentir algum tipo de dor nas costas. É uma doença que faz parte da humanidade, dor de coluna, não é? E tem gente que sofre e não fala. Eu acho que o mais indicado, né, Jonathan, é falar e buscar, né? Porque eu acho que a fisioterapia atrelado à boa postura, ao dia a dia, né, desde o dirigir, ao fazer um trabalho no computador, ou até comer mesmo, né? Se a pessoa faz isso da melhor maneira, com técnicas, né, que vocês vão passar no andar do tratamento, eu acho que é fundamental. Fundamental. A gente, né, fala sempre, muitos procuram, como a gente estava falando, às vezes só o alívio imediato. Daí vai lá, toma um remedinho, ou faz um alongamento, passa, mas no outro dia, dá 2, 3 dias, a dor volta. E isso não é saudável, isso é paliativo. Tu vai resolver de imediato. Só que o problema está lá e vai ficando cada vez mais crônico. E a pessoa vai se curvando, né? Eu noto assim as pessoas e me dá uma agonia. A postura me... assim, não tá? Né? Hoje... Eu fico um pouco agoniado. Hoje até me arruma mais. Não, se arruma. Hoje essa questão é uma questão de evolução, né? O abdômen também tem que estar contraído, Jonathan? É uma musculatura que a gente pede muito. Essa musculatura que eu falei no início, na questão da estabilidade, ela é justamente quando você faz a contração de encolher o abdômen. Certo. Então, quando você faz esse estímulo, você vai estar fazendo uma proteção.
nós temos um músculo chamado transverso abdominal. O nome próprio já diz, ele cruza transversalmente ao nosso abdômen. Então ele vai fazer o papel de um cinto. Então quando você uma armadura. Isso, quando você contrai ele, você está protegendo ele em todos os seus gestos. Então a gente, quando vai falar com o paciente, na hora que você for calçar o seu sapato, ou levantar da cama, pegar uma caixa, uma sacola, uma mala, utilize essa contração. Que ela vai ser o seu escudo, vamos dizer assim. Porque a pessoa também já faz o negócio correndo, né? Ela já enfia o pé pelas mãos. Ela se agacha errado, ninguém lembra de ficar com o abdômen. Tem gente que vai levantar da cama, já dá uma já vira ao contrário e levanta. Faz tudo pelo trabalho mais difícil. Lá na clínica a gente, o paciente, a gente pede para sentar, deitar, então a gente pede para ele levantar, ele já levanta errado. A gente Meu Deus, faz ele deitar de novo. O Jonathan deve ficar apavorado quando ele vê a pessoa levantando da cama ou indo deitar, né? Mas é como eu te falei, às vezes é por falta realmente de orientação. São situações simples, mas as pessoas, pelo fato de não saber o que é correto, elas fazem sem saber. Mas são toquezinhos dele, né, Maga, que a pessoa acaba mudando e notando o resultado. Claro, e nesse contexto o Jonathan deu o exemplo, né, do deitar e levantar errado, amarrar o sapato, o que mais que tu falou? Pegar um objeto, uma mala. Essas figurinhas a gente vai mostrar da cartilha do doutor. Então vocês vão poder ver assim, o errado e o certo para poder fazer em casa. Eu acho que desde as crianças, né, Maga? Na escola, com essas mochilas super pesadas. Gente, não. Eu fico assim, impressionado. A mochila do Henrique pesa mais de 4 quilos. Gente, é um halteres grudado ali. De rodinha. Ah, tá. Daí já é mais confortável, né? Até um assunto que já vai virar projeto de lei, né? Então... A mochila de rodinha? Na verdade a questão do peso em comparação com o corpo da criança. Então, geralmente, eles estão calculando em torno de 15% do peso corporal. A criança tem que carregar em torno disso. Vai ter que ter armários nos colégios. Então, eles estão tentando fazer um projeto que seja favorável às crianças. Que bom. Vamos fazer o seguinte, eu sei que falta 3 minutos para fechar esse bloco, mas eu vou chamar o intervalo agora, porque quando a gente voltar, para não chamar a pergunta agora e ele responder depois. Sobre hérnia de disco, que todo mundo reclama muito, né? E quando a gente fala daí da própria fisioterapia da Clínica Levitar, fortalecimento muscular, prevenção de doenças, como é que a gente pode dar algumas dicas para as pessoas começarem a ter um pouquinho mais de noção de postura, né, Marcelo? Claro, a postura e também o Pilates, né, Maga? Que eles têm o estúdio com instrutores mega top. Que como falou a Grazi lá no primeiro bloco sobre a microfisioterapia, trabalhando junto, o resultado é muito melhor. Não, e eu sempre vejo assim, quem faz Pilates, eu imagino, né, que a pessoa é longilínea, é reta, é uma porta. Tem uma postura diferente, bonita. Hashtag porta. Tá vendo? Rapidinho, a gente vai pro intervalo e a gente já volta, não sai daí. Show. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abnoplastia, atendimento em Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Dr. Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo. Você já sentiu ou sente dores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral RNA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC Vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você.
Estamos de volta com o programa Magali Amboni, eu e Marcelo Cabral, recebendo hoje o Jonathan Maurício, Clínica Levi está com a gente. Que tem a varinha de condão, que deixa a galera sem dor nenhuma. Esperamos, é só né? chegar na clínica, né, Jonathan? Bom, assim a gente tenta, né? Não, Jonathan, vocês dão 50%, outros 50% é o paciente, né? A colaboração tem que vir do paciente. Não adianta a gente fazer a nossa parte e ele não fazer a dele, né? Quando a gente fala desta especialização que vocês têm, que é tratar a coluna vertebral, todo mundo ou já ouviu falar, ou conhece algum amigo que tem, ou tem a bendita do hérnia de disco. Uhum. Tem um tratamento através de uma fisioterapia? Existe uma luz no final do túnel para quem sofre disso? Hoje, esse tratamento que a gente aplica é a nossa maior procura são pacientes com esse tipo de patologia. Ok. Tá? Então, muitos se assustam, acham que o caso às vezes tem que ser cirúrgico. Então, hoje, as estimativas, em torno de 5% dos casos tem indicação cirúrgica. Ok. Tá? Mas pelo fato de às vezes a dor ser muito intensa, o paciente topa tudo, vamos dizer assim. Ele quer, tira essa dor de mim. Ele quer fugir daquela dor que é insuportável. Então, hoje esse método, ele, graças a Deus, está conseguindo ter bons resultados. Tá? Não é à toa que está no país inteiro, vamos dizer assim. Então, o método, ele hoje gera em torno de 85% de bons resultados. Isso tirando lá pela clínica, né? Então, a base desse resultado é fortalecimento muscular? Também, né? Então, as técnicas manuais que a gente utiliza, as terapia manual, osteopatia, a própria microfisioterapia, que às vezes contribui muito um aliado no tratamento. Nós também temos a Ana Paula, que é a nossa nutricionista, que quando o paciente está com sobrepeso, atrapalha bastante na articulação. Então, o sobrepeso é algo que também tem que ser revisto no paciente. A gente faz esse trabalho, né, multiprofissional para ajudar esse paciente a sair logo daquela crise. Resultado rápido. Geralmente a gente intensifica o tratamento no começo, né, quando está muito agudo aquele quadro, e vai diminuindo o número de sessões. Então, o paciente que chega no estágio bem agudo, a gente tenta fazer a fisioterapia todo dia e depois reduz para 3 vezes na semana, já iniciando o processo de fortalecimento, dando aquelas orientações da cartilha do Dr. Coluna, né, que eu estive falando antes, e fazendo todos os cuidados, pedindo para ele fazer os exercícios em casa, para o processo ser mais rápido possível. A gente também não pode esquecer que é importante o acompanhamento médico, né? A gente não tem médico na nossa clínica, mas o médico também é um grande aliado, porque ele vai estar, às vezes, fazendo o papel dele de estar orientando na questão de um bom medicamento, que às vezes contribui com o alívio da dor, para a gente poder trabalhar em cima desse paciente, né, acalmar o paciente, os exames. A gente tem que ter um bom relacionamento com esse médico, porque a gente não faz nada sozinho, né? É verdade. A gente tem que ter a consciência que todo mundo vai ter a sua parte importante no tratamento, principalmente o paciente. Ô, Jonathan, são mais homens ou mulheres que acabam tendo essa... Olha, hoje na clínica está bem equilibrado. Dividido, bem equilibrado. E as pessoas... a gente pega várias pessoas de qualquer tipo de profissão, às vezes dona de casa, não tem muito gênero, assim, vamos dizer. Salto alto prejudica? É o vilão? A coluna? Porque nos pés todos os especialistas dizem que faz mal. Para a coluna? Na verdade, assim, o salto ele é um acessório que acaba alterando o centro de gravidade, vamos dizer assim. Então, quando você coloca um salto, ele joga todo o seu peso para a parte anterior do seu pé. E isso faz com que as curvas fisiológicas, as curvas da tua coluna, elas se alterem. O problema do salto é quando você utiliza ele por muito tempo. O mesmo salto, na mesma altura.
Então isso causa uma adaptação. Certo. Então o que a gente pede muito para as mulheres é não utilizar o mesmo tamanho de salto, o mesmo modelo de salto, para não ocorrer essa acomodação. Hoje tu pedir para uma mulher não usar salto é impossível. O mundo vai acabar. É, impossível. Né, eu vou criar vários inimigos aí do comércio, né? Porque... Do comércio e das mulheres, né? E das mulheres. Mas, assim, esse rodízio de calçado é importante. É quase como o tênis para atividade física, né, Jonathan? Não pode colocar o mesmo tênis todos os dias. O ideal é... Não pode? Não. Assim, o tênis, né, às vezes ele tem uma vida útil, né? Como um pneu de um carro, um colchão, enfim. Mas tem que estar confortável, vamos dizer assim. O rodízio é importante, né? Uma plataforma, uma rasteirinha, depois um salto. Essa acomodação que não é legal para a coluna. Ô, Jonathan, enquanto tu vê a galera andando naqueles cabos de aço, esses slackline, alguma coisa assim, que é o esporte, que é o esporte do momento. Sim. Tu se arrepia ou... Não, porque na verdade é até interessante que ali exige bastante equilíbrio, daquela musculatura que a gente falou, equilíbrio, né? Então pouco de força. acaba exigindo bastante. A pessoa tem que estar preparada para executar. Porque dá um vazio esporte. na barriga, né, Maga? Não é fácil. A gente olha e diz assim, que fácil, vou fazer. Eu vou fazer. Gente, não é nada fácil. Que legal. Mas vamos dizer assim, não é ainda o método ideal para uma prevenção, né? A gente hoje tem o Pilates, que ainda tem dado bons resultados, é um grande aliado nosso. As pessoas que finalizam o nosso trabalho lá na clínica, a gente orienta muito a fazer o Pilates. Por vários motivos. Ele não gera impacto, né? Trabalha muito a postura, fortalece aqueles grupos musculares. Alonga muito bem, né? Justamente, aqueles grupos musculares que a gente estava falando antes, e a pessoa começa a ter uma consciência corporal melhor. Então, a partir do momento que ela ficou bem, ela vai usar aquele método como prevenção. Claro que tem gente que às vezes abusa, né? Ou cansou do Pilates, mas o Pilates ele é muito dinâmico. Então, tem o Power Pilates agora, né? Existe vários. Hoje tem o funcional que ajuda bastante, as pessoas gostam, né? Que ele é dinâmico, usa o aeróbico junto. Show. Tem a parte da musculação, quem não gosta do Pilates. Tem para todos os gostos, né? O ideal é fortalecer, é estar ativo e utilizando esse grupo muscular que a gente falou. O transverso e a musculatura dos multífidos, que é um nome meio complicado de falar, mas ele fica próximo às nossas vértebras, vamos dizer assim. Quando tu falas assim, o importante é fortalecer, ok, tem uma vida ativa, tem uma atividade física. Tem uma postura adequada? Tem uma postura adequada. Ai, mas Jonathan, eu estourei meu joelho no futebol. E daí eu não posso mais fazer nada de atividade física ou eu tenho várias limitações. Sim. A fisioterapia... Quão importante a fisioterapia é como fortalecimento muscular para quem está saindo de uma lesão, saindo de uma cirurgia, quando se fala em recuperação? Hoje uma lesão de joelho, vamos dizer assim, a pessoa teve uma ruptura de um menisco. Joelho é um problema. Assim, todo mundo tem, nunca vi. É uma articulação bem exigida, vamos dizer assim. Ela vai ter que fazer o procedimento cirúrgico. E quando ela faz esse procedimento, ela acaba perdendo a sua capacidade de equilíbrio, a força, reflexo, acaba encurtando, perdendo força. Então esse processo de recuperação é importante para a pessoa voltar a ter mobilidade, né? Então a fisioterapia é imprescindível nesse caso, né? Você foi uma paciente que passou, né, por essa situação e sabe o quanto foi importante na tua recuperação. É verdade. Então, a gente fazer um trabalho pós-operatório ou até pré-operatório, se você vai fazer uma cirurgia e ela está agendada para algum tempo, né, um pouco mais para frente, é importante fazer um pré-operatório também, para esse pós-operatório ser mais fácil para nós e para o paciente também. Quem colocou muito bem na TV, né, Maga, a história do joelho foi a Preta Gil, que nos shows ela se apresentava com um salto super alto, depois e estava acima do peso, depois tinha um problema, né, ultra grave no joelho e desabafou em rede nacional e fez com que todo mundo desse uma atenção, né, começasse a se preocupar com o joelho. E ela agora
tá tudo certo, voltou a fazer show, tá pulando igual uma louca. Ela tinha um problema também de sobrepeso, né? Então, às vezes tem a questão genética. Então, teria que saber ao fundo o que ela tinha. E ficar num palco também 1h30, eu acho que não deve ser nada fácil, né, ela Jonathan? acaba pulando, às vezes com salto alto, e isso acaba agredindo bastante. Eu noto sempre que a Ivete Sangalo se apresenta de tênis, assim, um tênis desses de corrida. É verdade, a Ivete Eu acho que ela se cuida. Ela chega de salto. Isso. E daí... Em determinado momento no show... Ela tira e fica sempre de tênis. Ela fica com tênis de corrida. Consciente. Bem provável que deve ter orientação de algum profissional, assim. Ah, com certeza, né? E deve ser, com certeza, o joelho. Sim. Com certeza, porque... elas pulam muito. Perde bastante, né? Justamente. Ô, Jonathan, quando a gente fala dessa fisioterapia de fortalecimento, dessa fisioterapia até de prevenção ou não, tem contraindicação? Todo mundo pode fazer? Como é que vocês preventiva, você avaliam a pessoa? Olha, a partir do momento que vamos falar do Pilates, né, ou até da própria terapia manual que a gente utiliza lá. A gente até brinca com o paciente, a terapia manual é como se fosse uma revisão de um carro. Certo. Que é feito em tempo em tempo. Isso. O mecânico, né, o cara que vende o carro, ele diz, você volta daqui 10.000 quilômetros. Claro. Se ele não voltar, o carro vai continuar andando, mas talvez as peças daquele carro vai ser degenerada mais rápido do que aquele cara que levou o carro. Que levou nos 10.000. Isso. Então, a pessoa que faz a parte preventiva, ela vai ter corpo para mais tempo. Então, não existe idade. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. E nem, né? Jonathan. Então, a criança, hoje a gente vê, né, muitos pais, ou às vezes, né, levam as crianças até a nossa clínica, e eles ficam lá naquela posturinha, assim, toma cuidado que senão amanhã ele vai ser meu paciente. Daí eles, assim... Ficam ligados. Mas é difícil, porque hoje as crianças não brincam mais na rua. É tudo dentro de casa, é só computador, é só tablet, enfim. E o bacana acho que é não esperar ter uma dor. O bacana é fazer uma consulta, né, Magas? Ver o que a coluna precisa, se ela é mais, como se fala, mais... Às vezes um desnível. Uma postura, se tem alguma fraqueza, ou a questão geralmente é mais postural. Quando fala em criança... A postura é um problema. Então, o nosso inimigo, já que quantos por cento da população vai ter algum problema de coluna? 80%. Meu Deus. O inimigo de 80% da população mundial é a postura? Eu acredito que sim. Os maus hábitos, a falta de atividade física, são os dois aliados. É a falta de atividade física e os maus hábitos, né, posturais, vamos dizer assim. Porque quando o Jonathan fala da prevenção e tu fala assim, o legal é fazer uma consulta, claro, tal, a gente já vem ouvindo falar sobre isso e vem falando muito sobre prevenção. Mas para ti que vive a prática, as pessoas estão praticando a prevenção? Ou ainda é uma coisa que está muito longe? Está longe. Está bem longe. É porque é engraçado. A dor chega primeiro, né, Jonathan? A doença fala primeiro. Hoje vamos dizer assim, a população está doente, vamos dizer assim. Primeiro teria que tratar as pessoas, para depois botar na mente delas que a prevenção ainda é o melhor remédio. É isso que a cartilha do doutor Justamente, Coluna vem... Coluna? Isso, tá certo, né? Doutor Coluna vem falando. Essa é a ideia de vocês com a cartilha? Justamente. A cartilha de postura e a de exercício para prevenir. São exercícios domiciliares. Qualquer um pode fazer em casa. Qualquer um, não precisa ter nada de especial, algo, né, que só vou encontrar numa clínica. Não, ela pode fazer... No site também tem esses 10 mandamentos? Não. Tem tudo no site. Hoje essa cartilha ela pode ser, né, ela pode ser baixada no site do Hernia de Disco, né, .com.br, e a pessoa ela pode acompanhar por ali. Os pacientes que chegam na clínica, terminou a avaliação, libera, a gente já entrega a cartilha porque já é tratamento. A partir de hoje tenta seguir e vamos começar o tratamento. Porém, a gente às vezes brinca com os pacientes. Muitas pessoas entram numa zona de conforto. Mudar um hábito de uma pessoa é difícil.
Por quê? Porque aquilo para ele é cômodo. Eu ia dizer, né? o hábito é difícil. Eu sempre fiz dessa forma. É automático. É automático. Então, eu digo para eles, não tenta implantar toda a cartilha num dia só. Vai usando dois exemplos por semana ou por mês, vamos dizer assim. E tenta usar aquilo como rotina. Depois, pega mais 2 e assim por diante. Porque senão o teu cérebro ele vai ver que aquilo não é legal, que vai te tirar da zona de conforto e você vai abandonar a cartilha. Entendeu? Então, esse conflito, esse é um conflito que muitas pessoas têm. Então, elas olham a imagem, se identificam e, não, eu vou seguir essa aqui. Daí começa a mudar. Às vezes tem muitos homens que têm dificuldade de fazer isso aqui. Mas eu não consigo calçar o sapato dessa forma. A forma correta de calçar o sapato é dobrando a perna assim, botando o sapato assim? Porque você mantém a coluna na postura e o que movimentou foi o quadril e o joelho. E aqui você bota a meia, você bota o sapato e pode estar utilizando aquela musculatura que a gente falou. Eu não boto sapato assim. A galera põe o pé na cadeira, geralmente eles fazem um movimento de flexão, né? Que daí é onde agride. Isso. Tá. Não faça isso mais. Não é que uma vez vai agredir, é o somatório dos anos, né? De todos os gestos que você faz durante o dia. E daí, a partir daí, é que vai degenerando. No decorrer do programa, a gente deu várias dicas importantes para vocês. E o Jonathan, para encerrar, ele falou que existem muitas posturas que nos ajudam na hora do sono. Então, para encerrar o programa, vamos dar uma dica de postura para se dormir legal? Hoje a melhor postura que a gente utiliza é a de lado, vamos dizer assim. Tá. Né? As pessoas, geralmente a gente pede para elas colocarem um travesseiro entre as pernas. Tá, né? Isso eu já faço. E ter um travesseiro que ocupe o espaço entre a cabeça e o colchão. Nem muito alto e nem muito baixo. Ele tem que encaixar aqui no pescoço? Justamente. Isso aqui, para não cair assim? Tem que ficar tudo retinho? Isso. Manter a coluna no eixo neutro, vamos dizer assim. Tá. Dormir de barriga para cima, é ruim? É menos ruim do que para baixo. Tá. Concordo. Se eu durmo de barriga para baixo, me dói aqui a cervical. É desconfortável. Lombar. Me dói a lombar. Isso. Me força. É porque acaba aumentando a curva. E daí aumenta o contato articular, vamos dizer assim. E isso é onde a pessoa sente a dor. O melhor é de lado. Quando você dorme de lado e flexiona o joelho, dobra, você diminui aquela curva. Tá. E daí a sobrecarga diminui. Entendi. Tá. Então, uma dica para dormir legal, travesseirinho no meio das pernas, um travesseiro que ocupe cabeça e colchão, faça também um apoio de pescoço. Vai sonhar melhor. Outra coisa boa é não ter um colchão nem muito duro e nem muito mole. Gente, porque tem uns colchões que é uma tábua, é um tatame. Não é muito legal também, tá? Tu vai deitar assim, tu te joga assim, a bunda bate assim. E as pessoas também estranham muito, porque as pessoas viajam, acabam indo para hotel, acabam indo, ficando enfim... Mas acabam estranhando muito na hora de dormir, né? Tem gente que não dorme as 2 primeiras noites, passa em claro, Jonathan. Isso. E aí? Daí é uma situação que é complicado, porque não é a tua casa, né? Tu tá indo num hotel, enfim. Um flat, as pessoas acabam estranhando mesmo. Né? Exatamente. E daí, sem uma boa noite de sono, gente, a gente sabe que no outro dia a gente não produz legal. Então, o que a gente quis, trazendo o pessoal da Clínica Levitar hoje, aqui no ambiente da Adri Decorações, para conversar comigo e com o Marcelo. Desculpa. Mostrar para vocês que existem técnicas importantes, que tem sempre que procurar um bom profissional, mas não depende 100% dele. Metade do trabalho é dele, metade do trabalho depende da gente. De uma boa postura, de como a gente deita, como a gente levanta, uma boa noite de sono é importante. E ninguém precisa ficar com dor, né, Maga? E ninguém precisa ficar... Não, viver com dor é muito ruim. Esse é uma coisa bem desagradável. O telefone da clínica da Levitar está no vídeo. Tem o site deles também direitinho. O site que o Jonathan falou lá no meio da entrevista ficou no vídeo para vocês confirmarem tudo certo. A clínica fica no edifício Uno, que é um prédio super central, um pouquinho mais à frente do Detran, na rua João Pessoa, na cara do Gol. 508. Sala 508. Tudo certo. Vai lá, investiga, vê o que é esse processo de ITC, coluna vertebral. Cuida da tua postura, dorme bem, microfisioterapia. Tudo isso para te trazer maior qualidade de vida.
porque daí a vida fica mais fácil. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. E as pessoas que quiserem conhecer estão convidadas, né? Vai ser um prazer receber e estão todas convidadas mesmo. Qual é o telefone da clínica? 3430-0404. Tá no vídeo para vocês, tá Show. bom? A gente se vê na próxima semana, é isso? Grande beijo para todo mundo, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.